Alô, alô, terceirão! Vamos mandar mais uma aí nessa semana. Polinômios, hein? Vocês estão com o cronograma? Viram o cronograma aí? O cronograma é da semana do dia 10 ao dia 14. Está no título da aula aí, tá? Primeira aula, divisão de polinômios. Vamos ver o método da chave. Tá? Muito importante esse método. É importante para dar uma consciência como é que faz a divisão, etc. Eu usei muito esse método quando eu não sabia muita coisa a respeito de polinômio. Hoje que eu sei bastante coisa a respeito do polinômio, eu acabo usando ele menos, ou uso mais os teoremas e tudo mais, tem coisa mais simples de fazer. Mas o método da chave ele é importante. Então, vamos à aula. Divisão de polinômios. Nós falamos de soma, subtração, falamos de multiplicação de polinômios, certo? Agora nós vamos falar de divisão de polinômios. Mas antes de começar exatamente na divisão de polinômios, vamos falar da divisão de números. Números comuns, né? A gente conhece aí. Vamos ver, por exemplo. 20 dividido por 3. Certo? Então eu vou procurar um número que vezes 3 chega mais próximo do 20, sem passar do 20. Então no caso aqui seria o quê? O 6, né? Porque 7 vezes 3 dá 21. Passou, então é 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Certo? Bom, cada elemento desse daqui, né? Tirando esse 18 aqui, mas esse daqui, esse daqui, esse aqui e esse aqui, eles têm nome específico, tá bom? Esse 20 a gente chama de dividendo. Esse 3 a gente chama de divisor. Esse 6 a gente chama de quociente. E esse 2 a gente chama de resto. Beleza? Bom, no polinômio é a mesma coisa. Então, se eu vou pegar um polinômio p de x e vou dividir por um polinômio que, para ficar mais parecido ali, eu vou chamar de d de x. Isso vai dar um q de x. E isso vai dar um resto de x. Tá? Bom, esse polinômio aqui vai ser o dividendo, esse daqui vai ser o divisor, esse vai ser o quociente, esse aqui vai ser o resto. Normal, tá bom? Quer que eu escreva de novo? Acho que não, né? Mas você escreve aí, dividendo, divisor, quociente e resto. Eu não gostava de escrever, sabe? Aí quando eu tinha que lembrar, eu ficava, o que é, o que é, o que é. Então escreve, decora e tem que saber. Esse é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente, esse é o resto. Beleza? Tá. Qual é a relação entre esses 4 elementos aqui? Então eu vou olhar aqui qual é a relação entre esses 4 elementos. Eu peguei o 20, dividi por 3 e deu 6. Porque 6 vezes 3 dá 18, que é próximo de 20, certo? Então 20 menos 18 dá 2. Ou seja, 6 vezes 3, 18. Mais 2, 20. Aqui, ó. O 20, então ele é o quê? Ele é 3 vezes 6 mais 2. E essa mesma relação aqui permanece ali, ó. Então o polinômio p de x vai ser igual a d de x vezes q de x mais o resto de x, tá? E não é só igual, não. É um igual diferente, é um igual com 3 risquinhos. Lembra quando é que a gente viu isso aqui semana passada? Esses 3 risquinhos aqui significa idêntico. Então, p de x é idêntico a d de x vezes q de x mais r de x, tá? E se é idêntico, significa o quê? Lembra quando dois polinômios eram idênticos? Quando o polinômio a de x era idêntico a b de x, tá? Ó, quando a de x era idêntico a b de x, tá? Então, a de um número k era igual a b de um número k, com k pertencente aos reais, qualquer real. Então, peraí, se p de x é idêntico a d de x vezes q de x mais r de x, qualquer valor que eu colocar no lugar do x, isso
mantém a identidade. Isso daqui vai ser igual a isso aqui. O valor numérico de P de x vai ser o valor numérico do que está desse lado, dessa multiplicação mais o resto. Qualquer x que eu colocar aqui, porque eles são idênticos, tá? Essa é uma característica do idêntico, certo? Bom, tem uma outra questão aqui também. Lembra que a gente falou do grau do polinômio? Então, o grau desse polinômio é igual ao grau desse polinômio, da multiplicação desses dois. Quando a gente multiplica o polinômio d de x pelo polinômio q de x, o grau do d de x mais o grau do q de x é igual ao grau do p de x. Tá? O grau... Aí o resto não. O resto não tem obrigatoriedade de ter o mesmo grau aqui, tá? Mas o grau do resto, tá? Ele é menor, tá? Ele é menor do que o grau do d de x. Tá? Ele é menor. Não pode ser igual. Ele é menor. Porque se for igual, é que nem aqui quando tem o número, tá? E eu, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o 20 dividido por 3. Eu faço assim, ó, 20 dividido por 3. Digo que dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 20 sobra 5. Opa, ainda dá para dividir, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, esse daqui, o resto, ele tem que ser menor do que o divisor, né? O resto aqui ele tem que ser menor do que o divisor. Opa, o resto aqui tem que ser menor do que o divisor. Aqui é a mesma coisa, só que é em relação ao grau. O grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Certo? Só menor. Ele não pode ser igual, porque se for igual, ele ainda pode dividir, né? Por exemplo, se o resto aqui desse 3, ainda dava para dividir, né? Tá? Então, não pode ser igual. Mas o resto pode ser até grau zero, certo? Porque quando o resto é zero, né? Quando a divisão é exata, o resto é zero, daí o grau do resto vai ser zero, certo? Então, o resto pode ser uma constante diferente de zero, pode ser o zero e pode ser um polinômio de grau inferior a esse aqui. De forma que se d de x for do primeiro grau, o resto vai ser sempre uma constante. Pode ser até o zero. O zero é uma constante, mas pode ser tá? É uma constante. Quando o grau do divisor é primeiro grau, o resto é grau zero. Entendeu? Tá? Então, tem essa questão aqui muito... Opa! Agora que eu vi que eu errei aqui, ó. Grau do d de x. Agora tá certo. Vocês nem falam nada, né? Se vocês falassem, eu ia dar bola, mas vocês nem falam nada. Tá? Então, é isso aí. Deixa eu ver o que mais dá para falar aqui. Não, tá beleza. Tá beleza. A gente vai ver exemplos, eu não vou colocar nenhum exemplo aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Método da chave. O que é o método da chave? Ó, esse aqui é o método da chave. Certo? Eu posso fazer esse método aqui com polinômio? Posso. Que nem eu mais ou menos coloquei aqui, eu posso, tá? Como é que funciona o método da chave? Então, agora eu vou colocar um exemplo qualquer aqui, vai. 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 0x, tá vendo? Pode ser assim, menos 15, entendeu? Ó, dividido por... O grau do polinômio tem que estar sempre do maior grau ao menor grau, tem que estar ordenado, tá? Se tiver faltando algum, eu tenho que colocar o zero, tá? Vou dividir um pelo do primeiro grau, por exemplo. Então, 3x menos 2. Tá vendo? Coloquei uns números aleatórios aí. Tá? Então, como é que a gente divide isso aqui? Tá? O método da chave. Eu pego o primeiro aqui e divido pelo primeiro aqui. Então, que número, o que eu tenho que pensar é como aqui, né? Que número vezes 3 vai chegar mais próximo do 20, né? Vai chegar mais próximo. Aqui, eu tenho que perguntar que número vezes 3x vai dar 2x ao cubo. Então, se aqui é x e aqui é x ao cubo, aqui tem que ser x ao quadrado, tá vendo?
o grau do divisor mais o grau do quociente tem que dar o grau desse aqui. Entendeu? Então, esse aqui é do primeiro grau, esse aqui é do terceiro, então aqui tem que ser do segundo grau. Tá? Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Espera aí. Mas o que eu colocar aqui multiplicado por 3 tem que dar 2. Mas o que multiplicado por 3 dá 2? Só não tem, claro que tem. Só não tem, tem não. 2 terços. 2 terços vezes 3, 2 terços vezes 3 vai dar 6 terços. 6 dividido por 3, 2. Pronto, tá vendo? Daí, eu só com o primeiro. Aí eu faço esse vezes esse. Eu vou escrever o resultado aqui, tá? Então fica 2 terços vezes 3, 6 terços, que dá 2. 2x ao cubo. 2x ao cubo, tá? Quando eu escrevo aqui, eu tenho que subtrair depois, né? Então, eu não subtraio, faço subtração, não faço subtração. Então, aqui eu vou fazer subtração, certo? Então, quando eu colocar isso aqui, eu já posso colocar trocando o sinal de tudo, né? Por exemplo, que deu mais, aí eu ponho menos aqui. Ou eu ponho um parênteses aqui e ponho menos fora, e daí eu multiplico o sinal depois, tá? Eu tenho colocado assim um parênteses com o sinal fora. Mas aqui eu vou fazer trocando o sinal. Porque eu lembro agora que quando eu fazia na escola, eu fazia trocando o sinal e era bem mais fácil. Então, ó, 2 terços vezes 3, 2x ao cubo. Então, menos 2x ao cubo. Menos 2 vezes 2 sobre 3x ao quadrado. Então, dá menos vezes mais, menos. 2 vezes 2 terços dá 4 terços, x ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar o quê? Como deu menos, vou colocar mais 4 terços x ao quadrado. Oh, maluco? X ao quadrado, certo? Daí eu faço o quê? Agora eu somo, né? Porque eu já troquei o sinal, então eu já estou subtraindo. Agora, se eu colocasse um menos aqui na frente, aí eu teria que subtrair, né? Mas aqui, ó, 2x ao cubo menos 2x ao cubo, zero. Menos 3 mais 4 terços dá o quê? Então eu vou subtrair um do outro, né? Então 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 terço dá 1 e 1 terço, ou seja, dá menos 5 terços. Você fala, o quê? Entendi nada. Bom, vamos ver. Se eu somar esse com esse, vai dar o quê? 9 terços. 9 terços é 3. Então, beleza, tá certo. Então, x ao quadrado, né? Eu só coloquei o menos porque aqui é maior do que esse, então eu fico o sinal de menos, né? Mas é esse, mas esse tem que dar aquele. Isso que é subtração, certo? Bom, o que eu faço agora? Lembra quando a gente divide um número maior, você vai, né? Deu aqui, deve ser abaixo o próximo, aí continua dividindo, né? Aqui, você abaixa o próximo. Como são dois termos aqui, ó, dois monômios aqui, ó, então eu vou dividir dois de cada vez. Então, eu dividi esses dois, agora deu um resto, eu vou baixar o mais 0x, tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma pergunta. O que eu multiplico por 3x para dar menos 5 terços de x? Então, eu tenho que ver o que eu multiplico aqui para dar exatamente esse. Então, esse aqui é menos, né? Aqui é mais, né? Então, primeiro menos. Menos vezes mais dá menos. Beleza. Então, o que eu multiplico por 3 para dar 5 terços? Tá? Então, vamos pensar. 15 terços. Não, 15 terços não. Não. 5 terços. Bom, calma aí. 3, tem que ter o 3 embaixo, né? 3. Tá, mas ali então tem que tirar aquele 3. Vai dar 5. Caramba. Acho que é porque tá de noite aqui, eu tô cansado, né? Mas vamos ver, calma aí. Eu tenho que colocar o 5 e aqui um 9. Pronto, agora tá certo, né? 15 dividido por 9, né? Simplifico, ó, o 3 com o 9 dá 3, dá 5 terços. Beleza, aleluia, né? Às vezes é difícil, né? Ó, 3 vezes 5 nonos, certo? Ó, corta, dá 1, corta, dá 3, 5 terços. Pronto, agora tá certo, né? Então, menos vezes mais, menos, beleza. Aí você falou, não, mas tem que dar sinal trocar. Não, não tem que dar sinal trocar, não. Tem que dar o mesmo sinal. Só que quando eu escrevo aqui, eu troco o sinal, entendeu? Por isso que às vezes eu gosto de colocar. Aqui eu vou colocar diferente, vai. Então aqui eu vou colocar assim, ó, um menos na frente, pronto. Só para ver a diferença. Então deu menos. Então 3 vezes 5 nonos dá o quê? Dá 5 terços. Então dá menos 5 terços. E o que vezes x vai dar o x ao quadrado? X, né?
É só ver que aqui vai diminuindo o grau, né? Se é do segundo grau, aqui vai ser do primeiro grau e depois independente. Tá? Então deu x do x, x ao quadrado. Agora multiplica isso aqui. Então, menos vezes menos, mais. Tá vendo? Ó, aqui eu já trocava o sinal. Aqui eu estou colocando exatamente o sinal. Só que o menos aqui vai trocar na hora de eu diminuir. Então, 2 vezes 5 nonos dá 10 nonos. Então, 10 nonos. E x vezes não tem x, só o x. Pronto. Agora subtrai. Tá vendo? Então, 5 menos 5 terços. Menos 5 terços. Então, menos vezes menos, mais. Então, menos 5 terços mais 5 terços. Sai fora. Aí 0x menos vezes mais, menos. Menos 10 nonos de x, menos 10 nonos de x. Entendeu? Aí eu abaixo o quê? Abaixo lá o menos 15. Certo? Né? Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pensar o que eu multiplico por 3x para dar menos 10x. Entendeu? É esse o procedimento da divisão. Beleza? Vamos continuar, tá? Aqui, vamos continuar. Mas até que eu estou fugindo, né? O que eu multiplico por 3? Vai dar, vou multiplicar alguma coisa assim para dar o quê? O 10 nonos. Então aqui eu vou ter que multiplicar por... Aqui tem que dar 9, né? Então 9. Só que se eu colocar 9 vai simplificar. Então vamos colocar 27. Aí vai simplificar aqui. Aqui o 10, ó. Pronto. Simplifica, simplifica, dá 9. Então, certo? Então é 10 sobre 27. Só que é menos, porque eu tenho que multiplicar por mais para dar menos. Então, menos 10 por 27. Menos vezes mais, menos. Troca o sinal, mais. Pronto. Agora estou fazendo diferente de novo. Aí, 3 vezes 10 sobre 27 dá 10 sobre 9. 10 sobre 9. E nada vezes x, x. Aí, menos vezes menos, mais. Troca o sinal, menos. 2 vezes 10, 20. 20 sobre 27. 20 sobre 27. Aí subtrai. Aqui corta. E aqui vai ficar o quê? Menos 15 menos 20 sobre 27. Meu Deus do céu, vai dar uma conta desgraçada aqui. Vou deixar para vocês, tá? Então esse é o método da chave. É assim que a gente faz. Pouquinho, 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 pouquinho. Tá? Tem que treinar, tem que fazer para ficar hábil nisso aí, tá bom? Então vou colocar aqui um exemplo e a gente vai prosseguir com o assunto. Olha esse exemplo básico aqui, ó. Determinar o quociente de a de x, que é esse polinômio do terceiro grau, por b de x, que é x mais 2. Aí você fala, o que é o quociente? Então vamos lá lembrar. Eu vou fazer o a de x e vou dividir por b de x e vou obter o quociente de x e um resto de x. Ele não diz que o resto é zero nem nada, né? Então a gente também vai determinar o resto, né? Querendo ou não, quando eu fizer a divisão, eu vou determinar o resto. Então vou fazer o quê? Vou escrever aqui, ó. O polinômio a de x eu vou escrever aqui. Qual é o maior grau do a de x? É o terceiro grau. Depois tem x ao quadrado, x independente. Então eu escrevo exatamente assim. X ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6. E escrevo aqui o divisor. O divisor eu também escrevo do maior grau x mais 2. Isso aqui é bem tranquilo, dividir por binômios assim, é muito fácil, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou primeiro dividir esses dois aqui, mas eu olho o primeiro termo aqui, ó. O que eu multiplico o x para obter x à terceira? X ao quadrado, é mais, né? Então, mais vezes mais dá mais, certo? X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, tá aqui, é isso aqui. Então, vou multiplicar esse por esse e esse por esse e colocar aqui embaixo, de sinal trocado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Só que troco o sinal, menos x ao cubo. Mais 2 vezes 2x, mais 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Dá mais 2x ao quadrado, só que aqui eu escrevo desse sinal trocado, menos 2x ao quadrado. Agora eu subtraio, x ao cubo menos x ao cubo cai fora. 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Aí eu faço o quê? Abaixo esse aqui para mais x. Agora eu faço de novo a divisão, só que concentrando nesse aqui.
O que eu multiplico por x para dar 2x ao quadrado? Mais 2x. Ó. 2 vezes 1, 2, x vezes x ao quadrado. Então, dá 2x ao quadrado. Só que aqui eu ponho de sinal trocado, 2x ao quadrado. Aí, mais 2 vezes mais 2x dá mais 4x. Só que aqui eu ponho de sinal trocado, menos 4x. E subtrai, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, zero. Não preciso nem colocar nada aqui. Aí, x menos 4x, menos 3x. Abaixo, menos 6. Olha lá. Que número eu multiplico pelo x para dar menos 3x? Então, tem que multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Só que aqui eu ponho de sinal trocado, mais 3x. Menos 3 vezes mais 2 dá menos 6. Só que aqui eu ponho de sinal trocado, mais 6. Dá zero, dá zero. Opa, o resto deu zero. Não tem mais nada para baixar. Já baixei aqui, não tem mais nada para baixar. Então, o resto é zero. Então, o quociente da divisão disso por isso é isso aqui, ó. Esse é o Q de x, né? Que eu chamei de Q de x. É igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Certo? Viram? É tranquilo a divisão. Tá? A gente vai pegando a prática. Se você sabe como é que é a divisão de números, a divisão de polinômios é mais fácil do que dividir números, né? Você só tem que tomar cuidado aqui, de trocar o sinal aqui, né, para diminuir, certo? Olhar sempre o primeiro aqui que eu tenho que multiplicar para dar isso aqui e etc. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Bom, agora chega de exemplo fácil, né? Agora tem que complicar um pouquinho mais, né? Então diz assim, ó, polinômio a de x é x ao cubo mais px mais q, né? O polinômio a de x, que é igual a isso aqui, é divisível por x ao quadrado mais 2x mais 5. Calcular os valores de p e q. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer pelo método da chave, que é o que eu acabei de aprender, que é o que a gente acabou de aprender, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que a de x dividido por esse daqui, que eu vou chamar de d de x, vai dar um quociente, que eu não sei qual é, vai dar um quociente q de x, e vai dar que resto? Zero. Por que zero? Porque ele está dizendo que é divisível. Quando é divisível, o resto é zero, né? Por exemplo, 21 é divisível por 7? Vamos ver. Que número vezes 7 dá 21? É o 3. 3 vezes 7 é 21. 21 menos 21 dá zero. Isso que é divisível. Quando o resto é zero, é divisível. Tá? Então, o resto tem que estar zero. O que eu vou fazer? Vou montar a chave, né? Então, eu vou pegar aqui e colocar o a de x. Só que quando eu colocar o a de x aqui, eu tenho que ter atenção ao seguinte. Estou vendo que está faltando um termo de expoente x ao quadrado. Eu tenho que encaixar ele aqui. Tenho que colocar ele aqui. Então, vai ficar assim, ó. X ao cubo mais 0x ao quadrado mais px mais q. Isso aqui tem que ser divisível por x ao quadrado. Aqui eu tenho que colocar todos os termos também. Se tivesse faltante, eu ia colocar mais 2x mais 5, né? Ficou pertinho ali, né? Vamos fazer assim, tá? Então, que número não? O que eu multiplico por x ao quadrado para dar o primeiro lá, né? Vai ser, eu vou fazer os três, né? Porque são três termos aqui. Então, que número vezes x ao quadrado vai dar o x ao cubo? X. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Troca o sinal. X vezes mais 2x dá o quê? Dá mais 2x ao quadrado. Troca o sinal. Menos 2x ao quadrado. Aí, x vezes mais 5, troca o sinal, menos 5x. Beleza. Então, x ao cubo menos x ao cubo, zero. 0x ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Px menos 5x vai dar o quê? Vai dar p menos 5x. Aí abaixo o quê? Mais q. Tá vendo? Lembra, o grau do dividendo é do terceiro grau. O grau do divisor é do segundo grau. Então, o grau do quociente vai ser do primeiro grau. Certo? Só que o primeiro grau aqui tem dois termos, né?
Se o resultado aqui já desse zero, aqui fosse zero, aí beleza, mas como tem alguma coisa para baixar, ainda tem mais um termo aqui. Então, o que eu multiplico por x ao quadrado para obter menos 2x ao quadrado? É o menos 2. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Só que aqui eu ponho de sinal trocado. O resultado tem que dar exatamente isso aqui. Só que aqui eu ponho de sinal trocado. Então, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Troco o sinal, mais 2x ao quadrado. Menos 2 vezes mais 2x dá menos 4x. Troco o sinal, deu menos 4x. Troco o sinal, mais 4x. E menos 2 vezes mais 5 dá menos 10. Troco o sinal, mais 10. Certo? Bom, tem mais alguma coisa para dividir? Não, né? Então isso aqui tem que ser igual a zero. Então, menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado, zero, beleza. P menos 5 mais 4 vai dar P menos 5 mais 4, x. Certo? E Q mais 10 vai dar o quê? Q mais 10. Certo? Só que o que isso aqui tem que ser? E o que isso aqui tem que ser? Zero. Porque ele é divisível. Divisível quer dizer que o resto é zero. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. P menos 5 mais 4 dá menos 1 é igual a zero. Então, P é igual a 1. Tá aqui, calcular os valores de P e Q. Então, calculei o P. E o Q? Então, Q mais 10 tem que ser igual a zero. Então, Q igual a menos 10. Aqui o valor de Q. Certo? Tranquilo? É isso aí. Aí só tem como verificar? Acho que até tem. Até tem, mas eu vou ter que fazer de novo a divisão, né? Eu colocar esses valores aqui e refazer a divisão para ver que o resto dá zero. Tá? Mas eu não errei nada aqui, tá? Não errei nada aqui, errei? Não errei nada aqui. Então, se eu digo que isso é igual a zero, isso é igual a zero, são esses valores. Pronto, acabou. 1 aqui, ó. 1 mais 4, 5, com menos 5, 0. Menos 10 mais 10, 0. Acabou. Não tem erro aqui. Certo? É isso aqui. Esse aqui não precisa verificar. Não precisa colocar lá para verificar. Tá bom? Então, olha, a aula de hoje é até tranquilinha, tá? Eu achei que foi tranquilo. É divisão, mas você só vai ficar bom nisso aqui se você fizer exercício, tá? Esse método da divisão ele é muito interessante. Muitas vezes você não lembra de vários teoremas. Você não lembra de vários teoremas. Ah, eu esqueci, tem um teorema de D'Alembert, teorema do resto, teorema do não sei o quê. Você não lembra os teoremas. Ah, divisão. Mas você sabe fazer isso aqui, muitas vezes você resolve a questão, tá? Vocês vão ver que depois mais adiante, quando a gente aprender a fazer as outras coisas, você acaba largando isso aqui. Você usa muito pouco esse método, porque você aprende outras coisas. Mas esse método, quando você não lembra, quando você não consegue sair do problema, você fala, pô, não estou conseguindo resolver, e trata de divisão, esse método muitas vezes te ajuda a resolver o problema. Tá bom? Então, se tiver que aprender alguma coisa, aprenda esse método aqui. Mas você vai aprender tudo, né? Você vai fazer tudo. Pega lá a lista lista de exercícios, sai fazendo exercício, se tiver dúvida, tem o hiperlink, clica lá e assiste a resolução, você vai ficar craque nisso aqui. Isso aqui vai ser moleza para vocês, isso aqui vai ser a coisa mais fácil para vocês. Quando cair polinômio, você vai falar, oba, polinômio. Beleza? Então é isso aí, dá um joinha aí, chama mais gente, compartilha o que você conhece, compartilha, tá? E eu tô colocando as aulas aqui, tudo junto aqui, o Mima terceiro ano, tá vendo? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.